Desde os primórdios da colonização, o catolicismo moldou profundamente a mentalidade brasileira, consolidando uma visão cultural em que a busca por lucro e prosperidade individual passou a ser encarada com desconfiança, quando não com clara oposição. Com o avanço da doutrina social da Igreja Católica, especialmente a partir do final do século XIX, princípios como solidariedade e justiça social foram reinterpretados no Brasil de maneira a reforçar uma perspectiva anticapitalista. Essa visão promoveu a crítica à acumulação de riqueza individual, associando o sucesso econômico à exploração dos mais pobres. Essa mentalidade se refletiu na política brasileira, que abraçou um modelo populista alinhado a essa cultura coletivista e hostil à riqueza, ao livre mercado e ao empreendedorismo. O resultado foi a construção de uma sociedade que vê no Estado o principal agente de justiça e redistribuição de riquezas, enquanto negligencia o papel do setor privado como motor de inovação e progresso. Diferentemente de países que celebram o mérito individual e a livre iniciativa, o Brasil, sob a influência de valores católicos, passou a enxergar o sucesso econômico como algo a ser corrigido por meio de tributações pesadas. Essa abordagem reforça a dependência do Estado e perpetua uma cultura de assistencialismo, impedindo o desenvolvimento de uma economia aberta e meritocrática. A moralização da pobreza e o preconceito contra o lucro enraizaram-se profundamente na cultura brasileira, criando uma barreira psicológica contra o progresso. O capitalismo, em sua essência, é percebido como uma ameaça ao bem-estar coletivo, enquanto o empreendedorismo e a criação de riqueza são vistos com ceticismo. Esse legado cultural, alimentado pela Igreja Católica, contribuiu para uma nação menos próspera e refém de políticas econômicas que sufocam o crescimento. A influência da tradição católica e sua doutrina social também reforçaram comportamentos sociais automatizados e acríticos, em que grande parte da população adere a conclusões sem reflexão. Essa rotina, moldada pela tradição e pelos costumes, perpetua um conformismo que dificulta mudanças significativas e mantém o Brasil preso à mediocridade. Para combater a influência da tradição católica contrária à acumulação de riqueza na política brasileira, é vital desmistificar a visão de que a riqueza privada é nociva e reconhecer que a criação de riqueza tem sido um motor de progresso em economias bem-sucedidas. Para isso, a educação econômica e histórica relacionados a conteúdos que esclareçam a importância da acumulação de capital e da liberdade econômica para o desenvolvimento social é indispensável. Estou em Singapura, um dos lugares com IDH maior do mundo, o lugar onde tem mais milionários concentrados no mundo. Vi uma pesquisa recente aqui, diz que a cada 6 pessoas temos um milionário. A diferença, talvez um dos maiores segredos dessa ilha, é ter menor índice de corrupção e os impostos mais baixos. Exatamente o contrário dos países governados pela esquerda. É importante fomentar o individualismo ético, destacando o valor do esforço e da responsabilidade individual. Não seja derrotado por uma coisa que você mesmo estabeleceu para você. E agora que você acordou, fica de pé nos seus 2 pés aí, porque um homem tem que ser capaz de carregar a si mesmo. Ele não está aqui nesse mundo para poder servir de peso para os outros, não. Vá lá e comece a fazer suas atividades e atinja as metas que você quer. Para isso, referência filosófica, como a de Ayn Rand, serve para destacar que o interesse próprio racional ético não é contrário ao bem comum e que a verdadeira generosidade nasce da liberdade individual, não de imposição estatal. O homem, no seu melhor, ele é egoísta, racional. Sim. Ele é um indivíduo autointeressado. Grupos são compostos por indivíduos que cada um com a sua individualidade. Então essa ideia de que vamos fazer pela sociedade, vamos fazer pelo grupo, vamos fazer pelo Estado, é uma das desculpas utilizadas pelos coletivistas para dissolver a ideia de indivíduo e impor uma pauta externa, não egoísta, que nos destrói a todos. É preciso desconstruir o moralismo anti-riqueza. A prosperidade econômica beneficia toda a sociedade, enquanto o moralismo católico que combate a acumulação de riqueza, que não pertence ao Vaticano, frequentemente, serve para manter o controle do Estado sobre a economia. Essa conclusão pode ser facilmente entendida com comparações entre economias abertas e fechadas. Engajar-se em leituras de obras de escritores que defendem princípios liberais é indispensável. Alguns exemplos emblemáticos são o Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Thomas Sowell e Murray Rothbard.
É importante destacar que o liberalismo econômico enfrenta críticas no Brasil católico, especialmente atacado com falácias e sofismas relacionados à desigualdade econômica e social. A estratégia do espantalho é pouco percebida pela ampla maioria do Brasil católico. Ela consiste em distorcer os argumentos de um oponente, simplificando-os ou caricaturando-os de forma a torná-los mais fáceis de refutar. É um exemplo histórico emblemático o caso do Vaticano contra Nietzsche. Essa estratégia foi usada para transformá-lo em uma figura anticristã extremada, ignorando nuances de seu pensamento, como suas críticas à moral cristã enquanto sistema de valores que, em sua visão, enfraquecia o indivíduo e a cultura ocidental. O foco se concentrou em demonizá-lo, ou associando, e, especialmente, a sua obra Desejo de Potência, ao nazismo e ao fascismo, em vez de engajar-se com suas ideias. E eles têm essa falácia do espantalho de falar, bom, o Bolsonaro é fascista, nazista, homofóbico, racista, caramba e tal. E se você é bolsonarista, você é igual a ele. Isso é outra falácia. No contexto do socialismo do Brasil católico, a estratégia do espantalho é usada pelos fracos e ressentidos para atacar o capitalismo e os ricos, que simbolizam o oposto, principalmente atribuindo-lhes a responsabilidade direta por todos os problemas sociais, como pobreza e desigualdade. Isso é feito ignorando fatores estruturais, distorcendo conceitos econômicos e promovendo narrativas simplistas, que servem mais à ideologia sem provas empíricas do que à solução real dos problemas. Seus críticos baseados, conscientes ou inconscientemente, na tradição católica, acreditam ser a desigualdade social a origem de todos os males, até mundiais, e que esta deveria ser abordada com as regras da justiça social cósmica católica para que o sistema funcionasse de maneira justa e sustentável. Num país desigual como o Brasil, num país onde mais de 30 milhões de pessoas passam fome, ser rico, tiro não, é pecado. A pressão da sociedade sobre o Estado é absolutamente necessária. Se você não diminuir a desigualdade, é impossível você acabar com a pobreza. Incapazes de criar valores próprios, os ressentidos negam os valores dos nobres e os invertem. O que antes era força se torna arrogância. O que antes era orgulho se transforma em pecado. Segundo Nietzsche, essa moralidade dos ressentidos foi ampliada e levada ao extremo pelo cristianismo, que a transformou em seu fundamento central. Na visão de Nietzsche, as filosofias criadas por aqueles que ele considerava fracos terminavam propagando a mesma fraqueza. Era como se houvesse uma dinâmica de que a miséria adora a companhia. Aqueles que se sentem enfraquecidos, seja fisicamente ou emocionalmente, tendem a arrastar outros para essa visão limitada da vida. Uma forma de propagar essa fraqueza é usar a moralidade como arma. Igual ao discurso político do Vaticano, o discurso político populista socialista do Brasil católico é direcionado para agradar os ressentidos com o capitalismo. Desta forma, para construir uma base sólida liberal no Brasil católico, é indispensável ler obras de Friedrich Nietzsche sobre o cristianismo. Deus é o criador do dinheiro. Deus é o criador do capitalismo. Deus é o criador da concorrência entre as pessoas, porque somos diferentes. Então, não é que alguém do mal resolveu fazer a desigualdade no mundo, né? Qualquer pessoa que pensa um pouco sabe que essa desigualdade existe a partir do momento que somos 8 bilhões de pessoas diferentes em todos os sentidos. É preciso reconstruir a imagem do empresário como um agente de mudança positiva, em vez de um explorador. É preciso reconhecer o impacto social de investimentos privados e como eles geram empregos, inovação e riqueza coletiva. Porque o que eles fazem? Eles imaginam que um bandido e um empresário, ele tem o mesmo valor negativo da vida em sociedade porque ele é egoísta. São duas naturezas completamente diversas. Aqui eu estou no mundo do voluntarismo, da liberdade, da construção. Aqui eu estou expropriando o outro do que é dele. Exploradores e não sei o quê. A
abordagem educativa necessita de uma base ampla, atingindo desde o nível mais básico, mais óbvio, até a capacidade de perceber a influência da tradição católica na política brasileira, ajudando a criar uma contracultura valorizando o respeito ao mérito individual, a liberdade econômica e reduzindo a influência do moralismo religioso católico na economia. Mercados livres são mais eficientes na alocação de recursos. Sem a interferência estatal excessiva, as forças de oferta e demanda determinam os preços, o que incentiva produtores e consumidores a tomarem decisões racionais, maximizando a produtividade e minimizando desperdícios. Mercados livres promovem um ambiente onde a competição é incentivada. Em mercados competitivos, as empresas buscam constantemente inovar e melhorar seus produtos e serviços para atrair consumidores. Isso não apenas impulsiona o progresso tecnológico, mas também resulta em maior qualidade e menores preços para os consumidores. Ao garantir a propriedade privada e limitar a intervenção governamental, cria-se um ambiente propício para o empreendedorismo. Indivíduos têm a liberdade de iniciar negócios, investir em novas ideias e assumir riscos, o que pode levar à criação de empregos e à diversificação da economia. Um governo menos interventor tende a ter menos burocracia, o que reduz as barreiras para a criação e operação de negócios. Além disso, com menos poder concentrado no Estado, as oportunidades para a corrupção são reduzidas, promovendo um ambiente econômico mais justo e transparente. Além dos benefícios econômicos, o liberalismo valoriza o mérito individual, permitindo que as pessoas tomem decisões sobre seu trabalho, consumo e investimentos de acordo com seus próprios interesses. Isso é visto como um direito fundamental que contribui para a satisfação e realização pessoal. Por meio de aforismos críticos, é possível destacar e refletir sobre o impacto dessas crenças no inconsciente coletivo da ampla maioria do Brasil católico, contribuindo para o atraso econômico, social e cultural do país, especialmente no que se refere à hostilidade em relação ao capitalismo, à propriedade privada e à meritocracia. Compreender esse legado é essencial para repensar o futuro do país e fomentar uma cultura que valorize a liberdade, o mérito e o progresso. Junte-se a essa jornada filosófica e contribua para divulgar este conteúdo, desafiando a mentalidade historicamente moldada pelos interesses políticos e culturais da Igreja Católica no Brasil. A seguir estão alguns aforismos sobre a regra da isonomia, igualdade arbitrária pejorativamente contra os mais prósperos, no sistema tributário brasileiro, fruto da corrupção cultural herdada da tradição católica contra a riqueza, o mérito e a liberdade individual, ao respeito às justas desigualdades. Em suma, contra os princípios relacionados aos direitos individuais associados empiricamente ao desenvolvimento da civilização, sentido amplo. A isonomia tributária, ao nivelar as riquezas sem critério, promove uma falsa igualdade que desrespeita a individualidade e os direitos do contribuinte, alicerçada em um conceito moral católico que confunde caridade com justiça. A verdadeira igualdade perante a lei não pode ser confundida com a imposição cega de tributos. A isonomia tributária se torna injusta e confiscatória quando tributa herança ignorando a capacidade contributiva real de cada contribuinte, um erro que a tradição católica perpetua. O sistema tributário que adota a regra da igualdade arbitrária sem considerar a realidade, a natureza humana e o progresso de outros países, acaba por destruir o incentivo à criação de riqueza, um reflexo da moral católica que preza pelo igualitarismo destrutivo à custa do mérito. A isonomia tributária leva à injustiça, pois trata como iguais os que são desigualmente capazes, um princípio distorcido que é alimentado pela doutrina social católica. Quando a isonomia tributária se torna um fim em si mesma, ela serve apenas para justificar a opressão do mais bem-sucedido, algo que ecoa os princípios de uma moral católica errada. A imposição uniforme de tributos, em nome da isonomia, ignora as diferenças fundamentais entre os indivíduos, suas diferentes circunstâncias, interesses e oportunidades, algo que a tradição católica, com sua visão de igualdade forçada, jamais poderia resolver adequadamente. A verdadeira justiça tributária não reside na imposição de cargas proporcionalmente iguais para todos na proporção de suas desigualdades de riquezas, ignorando todo o resto a mais, tais como as responsabilidades, os custos, a concorrência, os riscos, entre vários outros, mas sim na regra empírica da igualdade perante a lei para os desiguais em suas desiguais condições, uma lógica contrária à que a tradição católica sempre negligenciou.
O conceito de isonomia tributária, quando aplicado de forma simplista, reflete uma moralidade católica que nivela por baixo as desigualdades naturais, sem considerar as reais necessidades do sistema econômico no mundo moderno. A aplicação da isonomia tributária é uma injustiça disfarçada de igualitarismo, que reflete a mentalidade católica de coletivismo e uniformidade. A isonomia tributária, que ignora as desigualdades legítimas, acaba por tornar-se uma ferramenta de opressão, com raízes na visão católica que transforma a caridade em uma obrigação coletiva e não em uma escolha individual. A tradição católica, ao promover um sistema de solidariedade forçada, cria as condições para que a isonomia tributária seja usada como um pretexto para nivelar a sociedade, subvertendo a verdadeira justiça fiscal. A verdadeira isonomia tributária não deveria levar em conta as disparidades econômicas, mas o princípio católico de igualdade impõe uma carga injusta sobre quem construiu sua riqueza, sacrificando a justiça pela uniformidade. Ao tratar igualmente os desiguais, a isonomia tributária se torna um reflexo da tradição católica que tenta impor uma moral coletiva que se esquece da justiça individual, essencial em uma sociedade livre. A isonomia tributária, sem levar em conta a estabilidade da riqueza, falha em sua missão de promover justiça, refletindo a ideia católica de que a riqueza não deve ser reconhecida como mérito, mas sim como uma responsabilidade coletiva. A aplicação rígida da isonomia tributária, com base em uma suposta análise da riqueza com base no valor do patrimônio e renda, é um reflexo da visão católica de que todos devem ser tratados igualmente na proporção da desigualdade de cada um, ignorando as justas disparidades naturais e necessárias na economia. A tributação baseada na isonomia, que ignora o sacrifício dos contribuintes, é uma forma disfarçada de injustiça, alimentada pela moral católica que defende a igualdade à custa do mérito individual. A verdadeira justiça fiscal requer uma diferenciação de responsabilidades independente do grau de riqueza de cada um, algo que é subvertido pela ideia católica de que todos devem carregar o mesmo fardo, exceto os membros do bilionário Vaticano. A aplicação pessoal da isonomia tributária, ao tratar de forma igual os desiguais, na proporção de suas desigualdades, reflete uma moral católica que nivela as diferenças econômicas sem promover a verdadeira equidade. A isonomia tributária, quando aplicada sem discernimento, leva a um sistema que pune os bem-sucedidos em nome de uma igualdade vazia, sem levar em conta a verdadeira essência da justiça individual. A tradição católica, com sua insistência em uma moral igualitária, reforça a ideia de que a tributação deve ser cega, ignorando as justas desigualdades, o que torna a isonomia tributária uma ferramenta de opressão. Quando o sistema tributário adota a isonomia sem discriminar o papel da riqueza, ele pune os responsáveis pelo crescimento econômico, em uma prática que reflete a moral católica de nivelamento forçado. A isonomia tributária é uma forma de injustiça quando não respeita as diferenças substanciais entre os contribuintes, algo que a visão católica de igualdade acaba por obscurecer em nome de uma falsa caridade. A verdadeira isonomia tributária não é aquela que adapta a tributação conforme a riqueza de cada um, esquecendo-se de que a riqueza deve ser reconhecida como um mérito, não como um fardo ou um injusto acúmulo que deve ser distribuído. Eu vou ter que falar sobre o imposto caviar, que foi o apelido que a Simone Tebet deu, né, para a questão da taxação dos mais ricos. Você, na verdade, é uma continha de somar e diminuir. Então, você taxa os mais ricos, as pessoas que desfrutam de iates, aviões e colocam seus ganhos em contas offshore. E aí o governo quer ampliar a faixa de isentos, né? O pessoal que não tem condições de arcar com impostos, então você deixa de cobrar de uma faixa da população para cobrar de quem pode pagar. É meio que um modelinho aí Robin Hood, né? Então, estamos nessa, e aí para você deixar de cobrar, você tem que arrecadar em uma outra ponta. Então é isso, você acha justo? A aplicação cega da isonomia tributária, ao ignorar as justas disparidades de riqueza, é um reflexo da tradição católica que acredita que todos devem carregar o mesmo fardo, independentemente de suas diferentes contribuições à sociedade, exceto o próprio Vaticano. Diferentes vozes críticas asseguram que a Igreja acumula em ouro o maior tesouro do mundo. Assim, pela moral da tradição católica, a contribuição de um empregado no olerite deve ter o mesmo impacto na tributação de um grande empreendedor.
A tributação que não respeita a riqueza individual com regras racionais com base no princípio da igualdade perante a lei, para tributar apenas pela variável de uma suposta riqueza, não é isonômica, mas sim injusta, pois trata desigualmente os desiguais, algo que a visão católica da igualdade de resultados tenta mascarar. A isonomia tributária, ao ignorar o respeito às justas disparidades de riquezas, adota um modelo católico de coletivismo que prejudica os mais capazes em nome de uma igualdade que nunca pode ser realizada de forma justa, contribuindo mais para o atraso do que para o justo desenvolvimento. Brasil, hoje a gente tem 54 milhões de pessoas penduradas no Bolsa Família, 12 milhões de funcionários públicos, 12 milhões de aposentados, 80 milhões de pessoas dependem do Estado. População economicamente ativa, 100 milhões. São 20 milhões que sustentam 220 milhões de pessoas. Essa conta não fecha. 5 anos atrás, o total de auxílio do governo, do Bolsa Família por ano, era 30 bilhões, agora é 180 bilhões. É muito mais fácil tirar 10 mil reais do Alfredo, do imposto do Alfredo, e distribuo R$1.000 para cada um e eu ganho 10 votos. Esse caminho que a gente está fazendo é um caminho perigosíssimo. O Brasil realmente não é para amadores. Olha só esse contexto. Em mais de 75% dos estados do Norte e Nordeste existem mais beneficiários de Bolsa Família do que pessoas com carteira assinada. Pega o Maranhão, por exemplo, que é o estado mais agudo, né? São 1.200.000 pessoas recebendo Bolsa Família contra 600 e poucas mil que trabalham com carteira assinada. Você tem ideia de como é que aqui em Santa Catarina, a cada 10 trabalhadores formais, a gente tem apenas um beneficiário de Bolsa Família? Vamos fazer um cálculo de padeiro. A taxa de desemprego no Brasil é 6%. Se você somar os 26% da população que recebe Bolsa Família, a nossa taxa real de desemprego devia ser 32%, mas o pessoal não está trabalhando, pô. Considera os 26% do Bolsa Família. Considera 20% da população com menos de 14 anos. Considera 17% ou 17,5% da população que é aposentada. A gente tem menos de 37% da população brasileira que produz alguma coisa. Gente, como é que pode funcionar um país que quase 2/3 da população não produz nada? A verdadeira justiça tributária não está em tratar todos os desiguais na proporção de suas desigualdades de rendas e patrimônios, mas em respeitar o princípio da igualdade perante a lei para os desiguais contribuintes e suas desiguais riquezas conforme suas diferentes responsabilidades, trabalho e riscos, algo que a moral católica não consegue compreender adequadamente. A regra da isonomia tributária, ao nivelar os contribuintes com tributações desiguais, ignora as diferenças econômicas essenciais e promove um agravamento da desigualdade disfarçada de justiça igualitária, ecoando a moralidade católica que nivela por baixo para igualar os desiguais. Quando a isonomia tributária desconsidera as desigualdades de riqueza dos contribuintes, ela torna-se um mecanismo de injustiça. A política católica de que todos são iguais perante a Deus foi indevidamente estendida a que todos devem ser iguais, sem reconhecer que a verdadeira igualdade requer tratamento sob o princípio da igualdade perante a lei, sem ajustes católicos, para todos os desiguais em suas desiguais riquezas. A isonomia tributária, ao desejar tratar igualmente ricos e pobres, reflete um sistema que busca nivelar a sociedade, mas falha ao ignorar a verdadeira justiça, que deve respeitar a dignidade e as conquistas de cada indivíduo. A tributação da igualdade forçada católica, sem respeitar a justa riqueza, resulta em um sistema que pune aqueles que geraram riqueza, um reflexo de uma visão católica que se preocupa mais com a suposta vida uniforme no paraíso católico do que com a justiça legítima no mundo real. A aplicação rígida da isonomia tributária é uma forma disfarçada de injustiça, pois ignora a realidade das desigualdades econômicas, uma falha que se origina na moral católica do igualitarismo. A verdadeira isonomia tributária não é aquela que deseja igualar os desiguais, mas aquela que usar a tributação com respeito ao mérito individual, algo que a tradição católica distorce. A isonomia tributária, ao ser aplicada sem comprovação empírica de resultado, reflete uma injustiça que nivela as capacidades econômicas, algo que a visão católica de caridade fiscalizada tenta mascarar como moralidade. Verdadeira justiça tributária requer reconhecimento das diferenças entre os contribuintes, algo que a isonomia tributária, alicerçada na moral católica, deixa de lado, criando um sistema de opressão disfarçado de justiça fiscal. A isonomia tributária, ao nivelar todos os contribuintes sem discriminação, promove a injustiça, refletindo a moral católica que nivela as desigualdades sem compreender as legítimas diferenças econômicas.
A tradição católica, ao pregar o sacrifício em nome da igualdade, distorce o conceito de isonomia tributária, tratando desigualmente os que têm mais, sem reconhecer o mérito da acumulação de riqueza e a importância desta para o estímulo à inovação e ao desenvolvimento do país. A verdadeira isonomia tributária deve ajustar as responsabilidades fiscais de acordo com regras iguais independente da riqueza de cada contribuinte, algo que a tradição católica, com sua insistência no igualitarismo, ignora. A isonomia tributária, ao tratar desigualmente ricos e pobres, não promove a verdadeira igualdade, mas uma falsa moralidade que desconsidera as diferenças legítimas, inspirada pela tradição católica de coletivismo e uniformidade. A aplicação da isonomia tributária, ao desconsiderar as diferenças de riqueza, torna-se um reflexo da moral católica que, ao pregar a igualdade forçada, ignora as desigualdades naturais que devem ser respeitadas para a verdadeira justiça fiscal. A verdadeira justiça tributária só pode ser alcançada quando se reconhece que cada contribuinte possui uma capacidade diferente, algo que a isonomia tributária, inspirada pela tradição católica, tende a ignorar. A isonomia tributária católica cria um sistema de injustiça que reflete a moral católica, que, em nome da igualdade, deseja nivelar as diferenças naturais e legítimas da sociedade. A aplicação da isonomia tributária católica é uma falácia moral que, embora se disfarce de justiça, ignora as disparidades reais entre os contribuintes, um erro derivado da visão católica de coletivismo. A verdadeira isonomia tributária não nivela, mas respeita as diferenças individuais, algo que a tradição católica falha em compreender ao buscar uma igualdade que mais oprime do que promove justiça. A isonomia tributária, ao ignorar as diferenças entre os contribuintes, subverte a verdadeira justiça, pois trata desigualmente os que têm mais e os que têm menos, algo que a moral católica nunca considera adequadamente. A verdadeira justiça fiscal não é encontrada na isonomia tributária imposta sem critério, e nem na adaptação da tributação às realidades econômicas de cada contribuinte, mas em regras iguais para os desiguais sem ajustes às suas desigualdades, algo do mundo contemporâneo que não interessa à moral católica. A isonomia tributária, quando não considera as disparidades de riqueza, cria um sistema injusto que reflete a moral católica de igualitarismo forçado, ignorando a verdadeira justiça que deveria reger o Estado. A verdadeira isonomia tributária é aquela que respeita as diferenças legítimas entre os indivíduos, algo que a moral católica de uniformização baseada em justiça divina cósmica ignora ao recomendar pesos tributários na proporção das desigualdades de cada um. A isonomia tributária, ao desejar nivelar os desiguais, promove uma injustiça disfarçada de igualdade, refletindo a falha da tradição católica em entender a verdadeira essência da justiça tributária. A verdadeira justiça tributária não se baseia apenas na igualdade de carga e no simples reconhecimento da capacidade econômica de cada contribuinte, algo que a visão católica de caridade fiscalizada não consegue abraçar adequadamente. A isonomia tributária, ao desejar impor cargas desiguais para os desiguais, cria um sistema que pune os mais capazes em nome de uma falsa igualdade, algo que é profundamente influenciado pela tradição católica de nivelamento. A isonomia tributária, quando aplicada de forma cega, transforma a tributação em um instrumento de desigualdade disfarçada, ignorando a legítima liberdade do indivíduo para prosperar. A tradição católica, com sua insistência em um virtuoso sacrifício coletivo, distorce o conceito de isonomia tributária, contribuindo para impor uma carga injusta sobre aqueles que construíram mais riquezas, sobretudo com grande esforço pessoal. A verdadeira isonomia não se mede pela uniformidade da tributação, mas pela justiça em reconhecer as diferenças de capacidade e responsabilidade dos contribuintes, algo que a doutrina católica ignora ao promover a igualdade forçada. A regra da isonomia tributária, ao desconsiderar as diferentes realidades econômicas, torna-se um disfarce para a opressão dos mais prósperos, em última instância, da prosperidade, em nome de uma moralidade que se esquece da verdadeira justiça. A aplicação da isonomia tributária, sem considerar o mérito da riqueza, é uma distorção da justiça, que tem suas raízes na tradição católica de nivelamento que ignora as realidades individuais. A isonomia tributária falha quando trata de forma desigual os desiguais, um reflexo de uma tradição católica que desconsidera a liberdade, a responsabilidade, o mérito e os riscos de quem construiu riqueza. Uma tributação que ignora as desigualdades de riqueza, na busca cega pela igualdade, reforça a injustiça, tratando injustamente os que possuem mais em nome dos que possuem menos. Como se os mais prósperos devessem uma indenização moral aos seus opostos, a ser paga pela tributação desigual.
A tradição católica, ao enfatizar a caridade forçada, alimenta um sistema tributário que destrói a sociedade tentando nivelá-la, desconsiderando a justiça distributiva pelo mercado e a verdadeira igualdade que deveria reger o Estado. A isonomia tributária, em sua aplicação errônea, promove um falso igualitarismo, ao ignorar que as responsabilidades fiscais devem ser iguais perante a lei sem ajustes igualitários católicos de cada contribuinte, algo que a moral católica negligencia. Quando a regra da isonomia tributária obriga a todos a pagar de acordo com a sua riqueza, sem considerar as justas diferenças, ela subverte a verdadeira ideia de justiça, que deveria garantir que cada um seja tratado conforme o princípio da igualdade perante a lei. A isonomia tributária, imposta em nome da igualdade, falha quando as riquezas individuais são tratadas como iguais, ignorando as diversas responsabilidades que o Estado deveria respeitar em sua função de justiça. A tradição católica, com sua ênfase no sacrifício coletivo, contribui para uma distorção na regra da isonomia tributária, ao tratar desigualmente aqueles que, por méritos próprios, acumularam riquezas. A verdadeira igualdade perante a lei não deveria desejar fazer o rico pagar o mesmo que o pobre, mas sim respeitar as capacidades individuais sem buscar nivelamento artificial. A isonomia tributária, ao tratar todos os contribuintes de forma idêntica, desconsidera as injustiças históricas que a tradição católica propaga ao negar as diferenças legítimas entre os cidadãos. Uma tributação que ignora a diferença justa de riqueza dos contribuintes, atacando-as pela regra da isonomia, perpetua a desigualdade na prática, ao punir aqueles com mais recursos. A fé católica, ao promover a solidariedade forçada, é um campo fértil para a distorção da regra da justiça tributária, em nome de uma igualdade arbitrada forçada ignorando as disparidades reais. A isonomia tributária não pode ser confundida com a igualdade de resultados, pois o sistema católico de caridade fiscalizada se apropria do esforço do rico para justificar a condição do pobre. Quando a regra da isonomia tributa a riqueza sem considerar suas origens e destinos, ela adota um falso conceito de igualdade que mais reflete o coletivismo da tradição católica do que a justiça individual. A isonomia tributária, em sua aplicação prática resulta em injustiça, pois trata como iguais os desiguais na proporção de suas desigualdades de riquezas, um reflexo de uma mentalidade católica que visa nivelar por baixo as diferenças ao invés de valorizá-las. A aplicação da regra da isonomia no sistema tributário, ao pesar desigualmente sobre os ricos e os pobres, em nome de uma suposta justiça igualitária, trai a verdadeira ideia de justiça que deveria governar as leis, alicerçada no respeito à liberdade individual. Muitas pessoas deixam de avaliar e decidir corretamente porque a ideia nunca lhes ocorreu. Um dos maiores privilégios da mente humana é discernir o que realmente importa. Sem essa capacidade, muitos sucessos permanecem inalcançáveis. Aqueles que possuem essa luz têm o dever de compartilhá-la com os que não a possuem. Que os conselhos deste vídeo ajudem a despertar do sono dogmático católico e promovam uma análise crítica da realidade brasileira. Expor questões ocultas no aparente para fazer os brasileiros despertarem do sono dogmático socialista católico é fundamental para provocar reflexões e inspirar mudanças positivas. Superar esses desafios e alcançar um futuro justo e próspero requer afastamento da influência da moral da tradição católica e de sua doutrina social arcaica. Se você chegou até este canal e ainda viu todo o vídeo, você não é um alienado, busca saber mais e melhor e merece muito reconhecimento e respeito, e poderá até colaborar, inscrevendo-se no canal, deixando o seu like para incentivar outros a conhecerem o conteúdo do canal, e compartilhando este vídeo com seus contatos para ajudar a difundir este conhecimento. Não deixe de ver outros vídeos deste canal.